Então vamos iniciar um exercício em que a gente já tem um modelo estrutural feito no Revit. Eu vou abrir ele. Os alunos que ainda não iniciaram a aula de Revit, não se preocupem, não tem problema. Vocês vão poder fazer o exercício depois a partir dos arquivos que eu vou gerar. Então eu vou abrir lá no Revit o nosso modelo, que era na aula de Revit a gente chamava de modelo 3. E vou reproduzir esse modelo no CPCAD. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse processo. Então vamos lá. Vou fechar aqui a PowerPoint. Vou abrir o Revit. Então está carregando aí o programa. É o nosso projeto 3. Então, independente de você estar assistindo às aulas de Revit ou não, você tem que ficar claro que a gente pegou um projeto de arquitetura e transformou esse projeto de arquitetura em um modelo estrutural aqui no Revit. No Revit, a gente não elaborou cálculo nenhum. O programa não sabe qual é o carregamento de parede, qual é o peso da estrutura, quais são as sobrecargas. Aqui foi só um modelo estrutural em termos de volume, compatibilizando com a arquitetura. Então a gente aqui verificou qual era a melhor posição dos pilares, qual que era a melhor posição das vigas, compatibilizando com a arquitetura e mais nada. Tipo assim, não avançamos no projeto. Agora eu vou sair do Revit e vou calcular o projeto lá no AutoCAD. Como é que a gente vai fazer? Ó, eu vou começar aqui pelo térreo, então vou dar 2 cliques aqui no térreo, ó. Então tá o nosso modelo, a planta baixa do pavimento térreo, e eu vou exportar em um arquivo individual essa nossa planta. Então vou vir aqui, ó, no File, Export, formato de AutoCAD, DWG. Vou falar, ele aqui vai perguntar, eu vou salvar no formato AutoCAD 2010, que é um formato mais antigo, o CIP vai funcionar. Tomem cuidado para não salvarem numa versão muito atual, porque a gente está trabalhando com CIP 2016, então a versão aqui tem que ser uma anterior ao 2016. Então vou dar aqui segmento na exportação e ele vai perguntar onde que a gente vai salvar esse projeto. Eu vou salvar dentro de uma pasta, olha aqui, ó, projetos, deixa eu ver aqui, cadê a nossa pasta, projetos do curso de atualização, e aí eu criei um projeto 3 CPCAD. Então eu vou salvar esse arquivo térreo aqui dentro dessa pasta. Salvei. Pronto. Se eu for olhar o que aconteceu lá dentro da pasta, vamos lá, área de trabalho, projetos, projeto 3 CPCAD, olha lá, ele gerou um arquivo aqui de AutoCAD. Vamos deixar esse arquivo aqui por hora. Vamos voltar aqui para o Revit, eu vou subir um andar e vou para o primeiro pavimento. Então, quem não assistiu às aulas de Revit, novamente não se preocupem, tá? A gente aqui do lado tem todos os andares. Então, cliquei aqui primeiro pavimento, atualizei a planta aqui do primeiro pavimento e vou exportar esse arquivo. Exportar, arquivo de AutoCAD, clico aqui em Next, próxima etapa. Ele já agora identificou a pasta correta, eu quero salvar dentro da pasta Projeto 3 CPCAD, primeiro pavimento, ok. Vou agora para a cobertura, 2 cliques na cobertura, File, Export, arquivo de AutoCAD, DWG, vou dar aqui um próximo, ok, pronto, salvou aí os 3 arquivos de AutoCAD. Vamos ver como é que ficou a nossa pasta. Lá, projeto térreo, primeiro pavimento e cobertura. Então vou abrir agora cada arquivo desse. Antes de ir para o CIP, a gente tem que dar uma limpeza aqui no projeto, tá? Nos arquivos. Então vou abrir cada um, vou abrir aqui o térreo no AutoCAD. Então, abrir. E aí agora eu vou dar uma limpeza. O que eu vou limpar? Eu não quero as cotas. Então vou apagar aqui as cotas, vou apagar também os eixos, não me interessa aqui os eixos, nem a simbologia de corte. Vou dar aqui uma limpeza e as cotas também. Então vou limpar aqui rapidamente o projeto, vou deixar só as paredes, eu vou deixar, desculpa, as vigas, as paredes, as vigas, os pilares
e o nome dos pilares e o nome das vigas. Ó, o que for cota eu estou dando aqui um jeito de apagar. Estou apagando do jeito mais básico possível, que é simplesmente clicar no del aqui no teclado e ir apagando o que eu não quero. Ó, põe uma cota. Não estou fazendo aqui rápido, mas não tem muito mistério. É você ir dando zoom no projeto e apagando, ó, e deixando o projeto mais limpo possível. Não precisa se preocupar com a escala nem com ponto fixo. Se você está vindo do Revit, possivelmente, assim, certamente o projeto já está na escala correta. Então aqui, ó, a minha escala está em escala de metro, ó, o pilar tem 15 centímetros, está 0,15, está ok. E o ponto fixo deve estar com certeza esse ponto fixo que foi o ponto que a gente adotou lá no Revit, ó. O ponto fixo está esse aqui, ó. Essa quina aqui da estrutura. Então não vou ter que me preocupar mais com nada disso. A única preocupação que eu tenho é deixar o desenho um pouco mais limpo para eu conseguir trabalhar melhor lá no CIPECAD. Vou salvar o projeto, fechei ele, então já fiz o processo aqui no térreo, vou fazer também no primeiro pavimento, ó, mesmo procedimento. Vou apagar as cotas, a simbologia de corte. Simbologia de corte é essa simbologia aqui, ó, de corte. Isso aqui eu não preciso. Vou apagar vou apagar também, ó, esse achurado, que é uma simbologia do Revit da laje, tá? Vou selecionar aqui e vou dar um del. Isso eu não preciso. Isso fica só pesando o desenho sem necessidade na elaboração do projeto no CIPECAD. Estou apagando as cotas. Quem quiser apagar a achúria, tipo assim, esse colorido dentro aqui das vigas, pode apagar também, tá? Eu não vou apagar não, vou deixar para a aula render um pouco mais rápido. Pronto, tá aí, ó. Não precisa fazer mais nada, salvei o projeto. Por fim, vou fechar ele aqui. Por fim, agora eu vou fazer o mesmo procedimento no arquivo da cobertura. Ó, apaguei aquela achúria da laje. Apaguei as cotas. Basicamente é isso, ó. Deixei o desenho bem limpo. Ok, salvei e pronto. Vou fechar aqui o AutoCAD. O meu arquivo aqui, o meu AutoCAD, ele fica gerando uns backups. Pode deixar os backups ou se quiser pode apagar também, ó. Pronto. Então tá aí, ó. Tô com os 3 arquivos que eu preciso: térreo, cobertura, primeiro pavimento. E agora a gente pode ir para o CIPECAD. Então vou dar 2 cliques aqui no CIP, CIPECAD. Então, vou vir aqui, CIP. Ele vai abrir o programa, ele vai abrir possivelmente aí no projeto mais antigo que você tem, ou no meu caso eu apaguei o último projeto, ele abriu aqui na tela cinza. Isso é indiferente. Do jeito que entrou nessa tela, vai todo mundo vir aqui em arquivo, novo projeto, examinar. Não esqueçam de vocês. Já teve aluno que me mandou mensagem falando que perdeu o projeto. Então, perdeu porque ele não criou uma pasta para o projeto dele. Ele salvou aí dentro da raiz do CIP e depois perdeu o arquivo. Então, vamos lá. Todo mundo clica aqui em examinar. E eu já estou com a pasta criada. Ó, eu já criei antecipadamente o projeto 3 CIPECAD. Se você não criou, você vem aqui em nova pasta, cria a pasta agora e salva o seu projeto dentro da pasta. Então, vou entrar aqui dentro da pasta e vou dar o nome desse projeto. Vai ser o projeto... Aqui, ó. Projeto 03 CIPECAD. Por que eu escrevi CIPECAD? Porque a gente também existe um projeto 03 lá no Revit. Então, só para não dar duplicidade no nome dos arquivos, projeto 3 CIPECAD, vou salvar, vai vir aqui para essa imagem, aceitar. A gente vai começar com a obra sempre vazia. Mais para frente eu vou mostrar para vocês as outras possibilidades que existem, mas vocês têm que confiar em mim que as outras não são
100% confiáveis, essas outras opções aqui. Tá? É muito complicado trabalhar você partindo de algo já pronto em outra plataforma. Então, confie em mim que a forma mais certa de se trabalhar no modelo matemático é você começando a obra sempre do zero. Então, a gente começa com a obra vazia, a gente vai dar aqui um aceitar, tela inicial, confiram, ó, eu aqui estava trabalhando num projeto que eu estava utilizando uma norma antiga, NB1. Então, tomem cuidado, ó. Tipo assim, essa aqui tem que estar a norma mais atual, NBR 6118/2014. Então, cliquem aqui em cima desse botão de norma. Quem não tiver com a norma NBR 6118/2014, atualizem. Então, atualizei, ó, 2014, aceitar, aceitar. O concreto, a norma estabelece que o menor concreto que você pode adotar é o 20 MPa. Usualmente a gente tem trabalhado muito com 30 MPa, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas no decorrer do curso a gente vai ter aula só para falar qual o concreto que é o melhor adotado na sua obra. Isso depende muito de conversas entre você, o empreiteiro e a região onde você está. Então você vai ver aí, fazer um estudo de mercado e ver o que as concreteiras têm trabalhado em termos de preço. Então, aqui no Rio de Janeiro, o concreto de 30 MPa, praticamente você nem vai encontrar mais um concreto de 20, não vai ter diferença de preço. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha muito com concreto de 30. Aí, só tomar cuidado, apesar de a gente ter aula mais para frente, que eu vou falar só desse assunto, isso eu estou considerando que o concreto vai ser comprado em usina. Se o concreto for feito em betoneira, dentro da obra, aí dificilmente você vai conseguir chegar numa resistência de 30. Então, você vai reduzir aqui a resistência. Pronto, a questão da fundação, a gente vai ter aulas depois só para trabalhar com a fundação. Então deixem esse valor aqui, o default, tá? Ninguém precisa se preocupar agora. Vamos deixar a resistência do terreno como o que o programa dá aí de resistência inicial. Então, por fim, é isso. Assim, você vai dar um aceitar. Então, colocou a norma, concreto, aceitar. Aceitar, aceitar. Esses quadros aqui, ele está só pedindo para você confirmar as normas e as combinações. Aqui não tem o que fazer, é aceitar, vai vir para a tela inicial, e aí, diferente do projeto que a gente começou sem os arquivos de forma, esse a gente já montou os nossos arquivos lá no Revit. Então a gente vai vir aqui agora, ó, no editar máscaras, você vai procurar aqui o editar máscaras, vai clicar, vai estar vazio, você não tem nenhum arquivo, vai clicar aqui em mais, vai procurar a sua pasta onde você salvou os arquivos lá do Revit. Então a gente salvou aqui, no nosso caso, projeto 3 CPCAD. Está aqui os 3 arquivos que a gente já preparou, já limpou. Então vou selecionar os 3 de uma vez só. Vou vir aqui e abrir. Ó, veio aqui para dentro da memória do CIP. Vou dar um aceitar. Os arquivos já apareceram aqui nessa tela. Vou dar um aceitar. Pronto, eu já carreguei os arquivos. Por que os arquivos não estão aparecendo aqui dentro da minha tela? Porque a partir do momento que você inseriu na memória, você tem que vir agora aqui em editar vistas, ó, que é esse botãozinho que está entre o DXF e o IMA. Você vai clicar nesse botão e aí vai aparecer aqui quais arquivos que você carregou para a memória interna do CPCAD. Então a gente carregou 3 arquivos. Se você selecionar um deles só, ó, vai aparecer aqui o arquivo que você selecionou. Você pode selecionar um só, pode selecionar os 3, ó, aqui está os 3 ao mesmo tempo. Você pode selecionar ninguém. Então você vai brincar aqui com as seleções para poder lançar a sua estrutura, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, por hora eu vou deixar selecionado só o térreo. Ó, deixei só o térreo e vou fazer o lançamento de pilar por essa vista. Vou utilizar a vista do térreo. Lembrando, quem instalou o CIP recentemente, é bom vir aqui nesse globo à direita, clicar aqui nessa configuração e conferir as unidades. Ó, confere se a unidade está no sistema internacional, tá? Então isso aqui é importante. O nosso curso, a gente está todo mundo trabalhando no sistema internacional, então nossas unidades de força é Newton, tá? Então, se estivesse trabalhando com o sistema antigo, a unidade de força seria tonelada. Então, vou trabalhar com o sistema internacional mais atual.
A próxima etapa agora é informar quantos andares tem a construção. Então, aqui no Revit, a gente já tinha projetado essas alturas de acordo com o projeto de arquitetura. Então, a cobertura tem uma altura de 2,60, é sempre a altura de um pavimento no pé direito em relação ao andar de baixo, então 2,60 a cobertura. Primeiro pavimento 2,70, essas duas alturas quem definiu foi o projeto de arquitetura. E a última altura, que é a altura do térreo, que é definida em relação ao nível da fundação, a gente determinou partindo de um pressuposto que a gente conhece a resistência do terreno. Então a gente determinou aqui 1,50, 2,70, 2,60. Então a gente vai vir aqui agora no CIP, ó, introdução, pisos e grupos, novos pisos. Inicialmente a gente sempre coloca independente, a gente só coloca agrupado quando é um edifício muito alto, tá? Então quando são casas e edifícios baixos, a gente trabalha como pisos independentes. Então aceitar, você vai escrever aqui 3 andares e aí você vai reescrever térreo, primeiro pavimento, cobertura. As alturas de acordo com o que você já estipulou lá no projeto, 2,70, 2,60 o arquiteto definiu, e a altura do térreo é, na verdade, a profundidade da fundação. Quem definiu fomos nós. Em termos agora de carga permanente em sobrecarga, a gente vai relembrar o que é o projeto arquitetônico. Então voltei aqui para o AutoCAD e vamos relembrar que na cobertura o arquiteto definiu um madeiramento de madeira e um telhado colonial. Ele escreveu em algum local aqui que o telhado era colonial, tá? Apesar de não estar muito claro, mas a intenção dele foi fazer um telhado de madeira com telha cerâmica. E essa laje aqui não tem acesso a pessoas. Assim, o máximo que vai ter é alguém um dia entrando aqui para dar uma manutenção no telhado. Nos demais andares, a gente tem um projeto residencial. Então, no primeiro pavimento e no térreo, são áreas residenciais. Então, eu vou na NBR 6118, então, desculpa, NBR 6120, abri a NBR 6120, e a gente vai olhar primeiro a parte de telhado. Tá aqui na tabela de cargas permanentes, tem uma tabela própria para telhado. Então, tá aqui, ó. Então ele informa para a gente algumas possibilidades de telhado. Uma delas é o telhado com telhas cerâmicas, tipo germânica ou colonial, que é o mais utilizado hoje em dia, e a estrutura em madeira. Esse valor 0,85 kN por metro quadrado já está incluindo o peso do telhado, incluindo a estrutura de suporte, tesouras, terças, cabos e ripes. Então a norma já facilitou a nossa vida e determinou que um telhado colonial a gente é adotado 0,85 kN por metro quadrado. Então esse valor vai ser adicionado aqui na região de carga permanente da cobertura, 0,85. A sobrecarga já vai ser também na NBR, mas na parte de sobrecarga de edifícios residenciais. Então tá aqui, ó, edifícios residenciais, e aí eu já tinha destacado aqui quanto que a gente tem que adotar num forro acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de material. Então você vai conferir, às vezes é bom até conferir com o cliente e com o arquiteto, se realmente a intenção deles é essa, tipo assim, manter essa laje apenas para suporte do telhado. Se não, ninguém tiver intenção de usar isso aqui como um forro para depósito de material ou futuramente subir um andar a mais, você pode adotar o que a NBR aqui adotou. É uma sobrecarga muito baixa, então só tem que tomar um cuidado, que tem que ficar bem discutido isso com o cliente, com a arquitetura, que você está considerando que estava ali no projeto, sem acesso a pessoas. Então a sobrecarga apenas de 0,1. Se você achar, ou você, em comum acordo com o arquiteto ou com o dono da obra, achar que pode ser feito de pavimento residencial um dia, eles subirem mais um andar, aí o ideal é já trabalhar com os padrões aqui de 1,5 ou 2, tá? A laje não tem depois capacidade para suportar a mudança de função dela. Então, vou considerar
Vou abandonar essa ideia de ampliação futura e vou trabalhar com o que está no projeto, 0.1. Então, 0.1, eu vou vir aqui, ó, cobertura 0.1. Então, aqui a sobrecarga, esses 0.1 são os 10 kg por metro quadrado, seria uma pessoa aí dando manutenção nesse seu telhado. A caixa d'água a gente vai lançar depois à parte, tá? A caixa d'água não entra aqui nessa etapa, não. E a carga permanente é o peso das telhas mais o madeiramento. No primeiro pavimento, em termos de sobrecarga, vamos aproveitar a sobrecarga que a gente já está aqui com a tabela engatilhada. O segundo pavimento é uma região de dormitório, sala, copa e cozinha, ó, e banheiro. A norma manda adotar 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Então vou adotar aqui 1,5. 1,5 de sobrecarga. No térreo também, vou adotar 1,5. E de carga permanente, aqui no primeiro pavimento e no térreo, eu vou consultar a norma no que ela diz respeito a revestimento. Então vamos dar uma olhada aqui na região de revestimento de piso. Tá aqui, ó. Então ela tem aqui a opção de revestimento de pisos residenciais e comerciais, que é o nosso caso. E aí ela separa. Se esse revestimento for até 5 centímetros, ela manda você adotar 1 kN por metro quadrado. Se for acima de 5, até 7, você adotaria uma 1,4 de carga permanente. Então eu vou trabalhar com revestimento de pisos residenciais, com uma espessura de até 5 centímetros. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma espessura maior que 5. Um contrapiso, quando bem feito, é 2 centímetros e às vezes pode chegar a 3, não muito mais do que isso. Então 5 centímetros já é um bom valor, e aí a norma manda você adotar 1 kN por metro quadrado. Então vou voltar aqui, ó, e vou atualizar 1 e 1. Então fechamos aí, informamos o que o nosso projeto vai ter de carregamento sobre o piso. Aqui não entra nem caixa d'água nem as paredes. As paredes e a caixa d'água entra numa etapa em separado. Então vou dar aqui um aceitar. E vamos agora para a nossa edição de pilares. Vamos introduzir os pilares. Então vou vir aqui, ó, introdução, pilares, novo pilar. A dimensão do pilar a gente vai introduzir de acordo com o que a gente já pensou no projeto. Deixa eu sair aqui para verificar. Ó. A ideia inicial é ter pilares de 15 por 25. Então vamos lá, introdução, pilares, vou voltar, novo pilar, 15, largura X em todos os andares, por 25 em todos os andares. Muito bem, os pilares vão começar na fundação e todos eles vão até a cobertura, então vou deixar isso aqui habilitado. E ainda não vamos entrar no mérito das outras configurações, vamos deixar o que o programa coloca para a gente de padrão. Vou clicar em aceitar, vou conferir como é que o meu imã, a captura está habilitada, vou clicar aqui. A gente já discutiu em algumas aulas que para pilar o ideal é você deixar só o extremo ligado. Então a gente deixa o extremo ligado, aceitar, e aí você aproxima de uma das quinas de cada pilar e dá um clique, ó. Então o pilar vai encaixar. Você pode aproximar desse aqui e aproveitar que ele está repetindo o comando. Você pode seguir, ficar aí na mesma sequência de lançamento, ó, e aí você vai clicando em cada quina do pilar. Lembrando, é fundamental aqui estar com o mouse de qualidade funcionando. O botão do screw você afasta e aproxima, né? Com o botão da direita, o botão da esquerda, com o dedo indicador, você dá o clique e faz o lançamento do pilar. Lembrando, tem dúvida, entra na plataforma, manda pergunta que eu vou responder. Normalmente eu estou respondendo diariamente as perguntas que vocês têm enviado. Então, lançou todos os pilares.
Uma coisa que eu gosto de fazer agora é desligar as cotas, vir aqui, ó, vistas, e desligar essas cotas vão só atrapalhar a visualização. E agora a gente vai usar o comando ajustar para ele encaixar dentro do arquivo que veio lá do Revit. Esse arquivo normalmente a gente chama de máscara. Então eu vou fazer o pilar encaixar dentro da máscara. Então introdução, pilares, comando ajustar. Então vou dar um clique e vou ajustar. Esses pilares que estão deitados, não adianta eu tentar ajustar. Eu tenho que rotacionar o pilar primeiro. Então vou deixar esses pilares para trás. Vou ajustar só os pilares que estão com a seção em pé. Então, os pilares que têm seção em pé eu consigo automaticamente agora ajustar. Se no momento do ajuste deu errado, que assim, você não conseguiu encaixar o pilar perfeitamente, eu vou mostrar o que pode ter acontecido aqui no final. Ó. Não encaixou no primeiro clique, você força, dá mais um clique. Ó. Não encaixou, aqui encaixou no primeiro. Ó, aqui, clicou, ele encaixou fora, dá um clique para dentro que ele vai encaixar. Ó. Pronto. Vou mostrar aqui o que poderia ter acontecido para você não ter conseguido encaixar o pilar. Eu vou apagar esse pilar aqui, ó. Vou apagar ele e vou introduzir ele de novo. Olha o que pode acontecer no seu lançamento. Em vez de você ter clicado numa quina, sem querer você clicou num ponto interno aqui do pilar. Ó. Isso aqui não era uma quina do pilar. Você clicou, aparentemente está tudo ok. Na hora que você for tentar ajustar, ele vai ficar fora da posição que você queria. Ó. Ó, você queria que ele estivesse aqui em cima dessa seção em verde, ele está aqui para baixo. Você pode ficar tentando clicar várias vezes que não vai encaixar. Quando acontece esse problema, a única solução é você apagar o pilar. Você apaga e coloca ele de novo. Novo pilar. Esse aqui é o P8, então eu vou escrever aqui P8. Ó. Eu estou vendo aqui que o planejado era que ele fosse o 8º pilar. P8, aceitar, coloquei o pilar, agora eu vou comando ajustar. Pronto, encaixou. Os pilares que estão deitados, eu vou agora rotacionar. O rotacionar é da seguinte forma: pilares, você vai editar, vai clicar em cima do pilar e vai trocar aqui seções. Aonde era 15 vira 25, aonde era 25 vira 15. Ele já girou e encaixou aí dentro da seção. Mesma coisa para esse. Introdução, pilares, editar. Então o 15 vira 25, aqui vira 15. Confere para ver se todos os andares estão com as mesmas seções. Ele não encaixou, aí você usa o comando ajustar. Ajustou. Deixa eu ver se está faltando alguém. Está faltando esse aqui. Pilares, editar. Foi. Pilares. Ajustar. Foi. Pronto, então tá aí, ó. Todos os pilares estão ajustados. Vale a pena aqui nessa etapa do serviço você clicar aqui na editar vistas e desligar a máscara para ver se todos os pilares estão lançados. Então, pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fechou. Então, a gente nessa aba entrada de pilares está ok. A gente vai mudar de aba entrada de pavimento. Então, vocês vão observar sempre aqui na tela direita em qual pavimento vocês estão. Então, a gente começou no térreo. Eu vou ligar, clicar aqui em editar vistas e vou habilitar a vista do térreo. E vou começar o lançamento das vigas. Então, viga, entrar com viga. Vamos escolher sempre a nossa viga tradicional, que é a segunda família e o primeiro tipo. A gente começou a pensar inicialmente numa viga 15 por 40, eu vou manter essa dimensão, aceitar. Antes de fazer o lançamento tem que vir aqui, ó, na captura e desligar o extremo que estava habilitado para os pilares e ligar o mais próximo. Então você habilita o mais próximo, aceitar, e aí funciona igual a gente já viu nas aulas iniciais. Para cada viga um pequeno pedaço. Então essa viga que começa no P1 e vai até o P4, você vai dar um lançamento num pequeno trecho. Então lançou aqui, pode lançar aqui agora.
Não lancem duas vezes a mesma viga. Então, por exemplo, lançou essa aqui, está errado. Porque uma vai bater de topo com a outra. Eu vou mostrar depois como é que apaga. Então, continua lançando. Cada viga um pedaço. Ver se está faltando alguém. Pronto. Lançou todas. Essa aqui eu vou apagar de uma vez. Como é que eu apago? Vigas, apagar. Apaguei esse pedaço que eu lancei a mais aí no projeto. Agora eu vou usar o comando ajustar. Lembrando, esse comando só vai funcionar se você tiver com o mais próximo ligado. E aí você dá um clique dentro da máscara, que é o arquivo de base, aí o seu pano de fundo. E você vai conseguir encaixar as suas vigas com o planejado. Fechou, ó, tá aí todas. Agora eu vou usar o comando prolongar, ó, prolongar viga. Lembrando, eu estou fazendo o caminho mais longo, que é vir aqui na aba vigas e achar o comando por escrito. Mas se vocês passarem o mouse aqui nesses ícones, nesses botões que ficam disponíveis aqui na sua tela inicial, você vai ver que vários comandos já tem tecla de atalho. Um deles é o prolongar, ó. O prolongar tem tecla de atalho, o apagar tem tecla de atalho, o ajustar tem tecla de atalho. Então vamos lá, cliquei aqui em ajustar, clico na viga, é sempre assim, uma sequência de 2 cliques. Clicou na viga, leva até o pilar que você quer conectar e dá mais um clique. Clica novamente na viga e clica no pilar onde você quer conectar. Clica na viga, lembrando que você vai clicar naquele pedacinho de viga que você lançou. Um clique, você pode conectar aqui no pilar ou você já pode dar um clique e trazer ela até aqui no final da viga. E aqui pode ser no olho mesmo. Aproxima bem, ó. Não tem captura nenhuma para fazer aquele finalzinho. Pode ser no olho, não tem importância. Ó, vou trazer mais um clique. Vou trazer ela até ela chegar aqui nesse final. Isso aqui é aquela viga que está suportando a alvenaria, que tira, como é um terreno de divisa, a gente precisou criar o arquiteto criou uma alvenaria para as janelas desses cômodos não abrir diretamente para o vizinho. Então vamos continuar prolongando, ó. Cliquei, conectei, cliquei, conectei. Cliquei, conectei, cliquei, conectei. Como o projeto ficou em laranja, a máscara nossa está em laranja, está muito forte, às vezes você fica na dúvida se você já conectou ou não conectou. Qual é a forma para você verificar se está tudo ok ou não? Você desliga a máscara e verifica como está ficando o projeto, ó. Então aqui você pode prolongar e aí você vai ter certeza do que está acontecendo, ó. E aí tem que ligar de vez em quando a máscara para saber até onde vai a viga. Essa aqui vai até lá em cima. Então veio, conectou, mais um clique, conectou. Conectou. Essa viga vai conectar na outra viga. Conectou. Conectou. Essa aqui está faltando, né? Então deixa ela por hora, deixa eu desligar a máscara. Ó, eu tenho que trazer primeiro essa. Eu vou mostrar depois os erros que acontecem no lançamento. Toda vez que você tem uma viga chegando numa viga, primeiro você tem que levar a principal e depois traz a secundária. Se tentar fazer o contrário, possivelmente pode dar um erro aí. Depois eu vou mostrar o que pode acontecer. Então lancei aí as vigas, conectei, vou ligar a máscara, tá tudo ok, vou desligar a máscara então. E aí vamos relembrar o nosso projeto lá no Revit, que no térreo a gente não definiu laje. A gente vai trabalhar no térreo com um concreto magro em cima do concreto, um concreto magro em cima do terreno compactado. Então a gente não vai fazer laje aqui no nível do térreo, a gente vai fazer só nossas vigas baldrames. Então tá aqui as vigas, agora eu vou apagar a laje. Então tem aqui um ícone já, ó, apagar laje. Apaguei todas as lajes. Vamos dar uma olhada no 3D, olha o 3D aqui, ó, vista 3D do edifício. Quem estiver trabalhando, lembrando, ó, se você abrir o 3D e tiver com uma tela muito pequena, ó, sim, pô, maximiza e trabalha com a visão geral aí do seu projeto.
Aprendam a rotacionar o projeto, ó. Como é que rotaciona o projeto? Deixa o Ctrl ligado e o botão da direita também pressionado, ó. Você consegue ir rotacionando o projeto. Pronto. Vamos subir um andar. Vou subir um andar. Vou ligar agora a máscara do primeiro pavimento e vou repetir o procedimento lançando as vigas em cima dessas posições que foram estipuladas já anteriormente. Então, vigas, entrar com viga. Quando você clica aqui em vigas, entrar com viga, não aparece aquela opção maior, você clica aqui nesse botãozinho que vai voltar para essa tela. Você confere o tamanho, se está de acordo com o que foi planejado inicialmente. Então a gente planejou 15 por 40. Um pedacinho para cada viga, não importa, ó, ficou torto. Calma, não precisa apagar, porque na hora de ajustar o projeto vai encaixar a viga dentro da sua máscara. Então, acho que foi todos. Comando ajustar. Então ajustem. Então só clicar na máscara aí que vai automaticamente centralizar. Por último, o comando prolongar. Clicou, sempre um comando de 2 cliques. Clicou o primeiro para selecionar a viga, o segundo clique você leva até onde você quiser. Vamos lá, deixa eu ver se está faltando alguém. Desliguem a máscara para ver se está tudo ok. Pronto. Agora relembrando lá no projeto de Revit, a gente tem uma laje nessa região toda e aqui tem um buraco da escada. Então eu vou seguir o mesmo procedimento. Vou apagar aqui o buraco da escada, vim aqui, ó, apagar laje, e no restante eu vou clicar em introduzir laje. A gente vai trabalhar com uma laje maciça de 10 centímetros de espessura. Aceitar, clica na laje, viga de cima, laje, viga superior, laje, viga superior, sempre 2 cliques. Laje, viga superior, laje, viga superior, laje, viga superior. Aqui, lembrando, tem gente que fica na dúvida, achando que o segundo clique você direciona para onde a laje vai estar armada, quando a laje é armada numa direção só. Não é isso que o programa pede. Ele pede para você dar um clique na laje e um clique na viga superior. Só isso, tá? Vamos olhar o 3D. Estamos indo bem. Vamos subir agora o último andar. Ó, vou habilitar novamente, vou habilitar agora a arquitetura da cobertura. Daria para a gente copiar as vigas. Quem quiser agora nessa etapa aqui do projeto, você pode copiar as vigas do andar de baixo, para não ter que fazer tudo de novo. Então você pode vir aqui, ó, em grupos, copiar de outro grupo e escolher. Vai abrir essa caixa aqui, ó. Você está na cobertura, você vai copiar do andar de baixo, que é o primeiro pavimento. Então você aproxima o mouse aqui do primeiro pavimento e dá um copy. Veio. Só que agora você tem que relembrar lá que o projeto não tem essa viga. Não tem essa viga, tá vendo que eu estou apagando e não está ficando viga marcada no local, e também não tem essa viga. Então eu aproveitei as vigas, a maioria das vigas, mas apaguei para encaixar com o meu projeto de arquitetura. Aqui ficou um grande buraco, eu vou ter que colocar agora, preencher isso aqui com uma laje. Laje de 10, clica, viga de cima. Pronto. Vamos ver como é que ficou o 3D. Ó, estamos quase reproduzindo o projeto do Revit. Está faltando só a fundação, ó. Voltei aqui para o Revit para vocês verem, ó. Está faltando eu reproduzir as sapatas e as vigas de equilíbrio.
Então vamos colocar nossas sapatas. Vou descer aqui na fundação, lembrando que aqui a gente anda no projeto, então estou na fundação, e aí eu vou adicionar as sapatas. Fundação, elemento de fundação, nova. De novo, cliquei aqui, ó, em fundação, elemento de fundação. Se apareceu para vocês um menu de opções dessa forma, sugiro que vocês cliquem nesse coração em vermelho para o menu aparecer com um texto, além do ícone ficar o texto aí à disposição. Então, nova, sapata, vou escolher um tipo, a gente definiu que vai ser sapata quadrada. Então, a gente vai ter aulas depois só para falar de fundação. Por hora, vocês estão aceitando um pouco das minhas escolhas. Então, vou colocar agora aqui as sapatas em todos, menos nessas aqui, porque são sapatas de divisa. Sapata de divisa. E agora eu vou colocar uma nova sapata. Ó, vou clicar aqui de novo em novo. Aí tem que fechar. Fundação, elemento de fundação, nova. E aí eu vou trocar e agora eu vou botar uma sapata excêntrica. Ó. Essa aqui é a nossa sapata de divisa. Vou clicar nela, aceitar. E aí como é que funciona? Você dá um clique no pilar e puxa ela para dentro, dá um segundo clique puxando para dentro da obra. Ó. Clica no pilar, clica puxando ela para dentro da obra. Clicou, puxou. Eu já gravei uns vídeos, a gente já tem algumas aulas falando, apesar da gente não ter ainda entrado na parte de fundação propriamente dita, no nosso curso na área de fundação. Mas eu já mostrei para vocês que uma sapata sem viga de equilíbrio, ela é muito complicada, você vai ter problemas aí na hora de armar ela. Então, para solucionar o problema, a gente já coloca as vigas de equilíbrio. Então, eu vou vir aqui, ó, fundação, vigas de equilíbrio, introduzir viga, aceitar, eu vou aceitar essa dimensão inicial, depois o programa vai ajustar isso pra gente. E aí eu vou ligar esse pilar com esse pilar, toma cuidado para ver se está a bolota vermelha conectando os pilares. Ó. Esse aqui a gente vai conectar nos dois, esse aqui eu vou conectar só aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada como é que ficou o 3D. Então a gente conseguiu reproduzir o projeto que a gente fez inicialmente no Ref, a gente reproduziu no CPCAD. Próxima etapa agora é adicionar os carregamentos.